Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de maio de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Rimande rebose, remande rebase. Ribase que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falando, ensinando ao povo, aos discípulos, que todo aquele que ouve a sua palavra, que todo aquele que ouve os seus conselhos, é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha, ela é inabalável. A rocha dá sustentabilidade. Rimander, a rocha é uma base sólida. Todo aquele que ouve a palavra do Senhor, todo aquele que cumpre a palavra do Senhor, quando vierem as tempestades, as adversidades, ele vai permanecer firme. Porque as palavras do Senhor são espírito e vida. A palavra do Senhor não são apenas letras. Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus. Jesus é a própria palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos dá direcionamento, nos mostra o caminho a seguir. Nos mostra a palavra de Deus, a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida, para os nossos caminhos, está na palavra de Deus. Tudo que é lícito está na palavra de Deus. E tudo que é ilícito, Deus, Ele também mostra. A palavra de Deus é como uma bússola. A palavra de Deus é como um mapa que nos leva até a terra prometida. Que nos direciona aonde estão os tesouros escondidos. A palavra do Senhor diz em Efésios 1, bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. As bênçãos já foram derramadas em Jesus. Nós só precisamos tomar posse, andar de acordo com a palavra, para que possamos receber. Porque o nosso Deus, Ele fez muitas promessas. E Deus não é como nós. Nós que somos falhos e pecadores, mentirosos, um dia prometemos e não cumprimos. Um dia desejamos, outro dia já não desejamos. Já mudamos de ideia, somos influenciados pelos outros. Deus, Ele é firme. Deus, Ele é constante. A palavra do Senhor diz que não há variação de sombra em Deus. Deus, quando quer uma coisa, é aquilo que Ele quer. Então as promessas dele se cumprem. Mas existe uma contrapartida. Nós queremos as bênçãos, nós queremos as promessas, mas a parte de cumprir, essa é mais difícil. Não existe glória sem sacrifício. Quer viver as promessas de Deus, cumpra a palavra. Quer ser salvo, cumpra a palavra.
Quer ter intimidade com Deus? Pague o preço. Renuncie o pecado, renuncie o mundo, tenha uma vida de oração, de jejum, santificação. Quando nós colocamos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus, Jesus é a rocha firme que nunca foi e nunca será abalada. Quando as tempestades chegarem, as tempestades da vida, porque elas chegam para todos, a diferença é que nós balançamos, mas não caímos. Porque a rocha nos sustenta, porque a rocha nos ajuda. Porque a rocha nos protege. E o Senhor Jesus fez uma comparação daquele que ouve, mas não pratica. É como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Quando chegou o vento, todos nós sabemos que o alicerce deve ser bem feito da casa, para que haja segurança e estabilidade. Senão a casa vai rachar, a casa vai cair. Aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre areia. Vieram os ventos e as tempestades e caiu. Por isso é que o Senhor recentemente deu-nos a palavra de sabedoria, os conselhos. Por quê? Porque são direcionamento para a nossa vida. Um auxílio para o nosso caminho. Porque os conselhos de Provérbios são explícitos. Não tem muita dificuldade em perceber. São direcionados para a nossa vida pessoal, para as nossas escolhas. Se você é novo no canal, ainda não ouviu a palavra de sabedoria, procura para que sejas direcionado por Deus em todos os teus caminhos. Nós precisamos solidificar a nossa vida sobre a rocha. Nós precisamos entregar a nossa vida e os nossos caminhos no Senhor, ser praticantes da palavra. Talvez até ontem você solidificou a tua vida apenas sobre conceitos humanos, sobre tradições da família, sobre a psicologia, a sociologia, a psicanálise. É momento de edificar a casa sobre a rocha. Todos esses conhecimentos são válidos, mas devem vir para acrescentar. Não são a base para a nossa vida. A base para a nossa vida é a palavra viva do Senhor Jesus. Por isso é que somamos tantas derrotas. Por isso é que as promessas não se cumprem, porque nós não ouvimos atentamente a palavra do Senhor e não depositamos a nossa vida sobre ela. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. Por isso é que a palavra do Senhor nos diz que o justo viverá pela fé. É difícil, sim, mas é algo que nós conseguimos praticar. Nós podemos praticar para fortalecer a nossa fé, crescer a nossa fé em Deus, ouvir a palavra, orar para fortalecer o nosso espírito. Nós não perdemos nada quando confiamos em Deus, porque Deus, Ele é fiel.
Nós precisamos confiar em Deus e depositar nele toda a nossa vida, todos os nossos caminhos. Muitas das vezes nós lutamos contra o vento. Nós queremos resolver coisas que só o próprio Deus pode. Nós somos limitados, Deus. Deus pode todas as coisas. A nossa visão é limitada. Deus, Ele vê o universo. Os nossos pés não estão em todos os lugares. Deus, Ele é omnipresente. Ninguém maior do que Deus para dirigir, governar a nossa vida. Nada melhor do que a palavra. Para restaurar a nossa vida. Hoje, comece a ouvir e a praticar a palavra do Senhor, para que haja segurança, somente em Deus. A segurança do homem não é eficaz, mas Deus, Ele é perfeito. Entrega todos os teus caminhos ao Senhor. Deposita toda a tua vida em Deus. E quando vierem as tempestades, será apenas um balanço. Você não vai cair. Rocha que Jesus vai te sustentar. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Deus, nós te agradecemos porque tu és bom. Deus, porque a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Louvado e exaltado sejas para todo sempre. Deus, mais uma vez te agradecemos. Dormimos e acordamos, Pai, porque o Senhor nos ajudou. Porque o Senhor nos sustentou. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Deus, obrigado, porque apesar das lutas e tribulações, apesar, Deus, de tudo aquilo que temos vivido, ainda estamos aqui na Tua presença, não pela nossa força, Deus, mas pela Tua força, pela Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia, Deus, se renova a cada manhã. A Tua misericórdia se renova a cada manhã pelas nossas vidas. Nós queremos Te exaltar, nós queremos Te glorificar, nós queremos Te bendizer no poderoso nome de Jesus. Pai, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Deus, porque nós somos falhos e pecadores, mas Tu és santo e perfeito. E a Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que se arrepende e deixa alcançará a misericórdia. Deus, estamos aqui clamando pela Tua misericórdia, porque reconhecemos que somos falhos, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, mas que a Tua graça, Deus, venha nos alcançar nessa manhã, que o Teu poder venha nos alcançar nessa manhã. Lava-nos, ó Deus, com Teu precioso sangue, purifica-nos, ó Deus, com Teu precioso sangue, não nos lances fora da Tua presença. Não retires de nós o Teu Santo Espírito, Deus, para que sejamos restaurados, para que sejamos, ó Deus, purificados de toda a sujeira do pecado. Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Nos rendemos aos Teus pés, ó Pai, e reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de Ti.
Deus, nós caminhamos tanto tempo tentando andar com os próprios pés. Tentando fazer do nosso jeito, mas nós percebemos, ó Pai, que só Tu podes todas as coisas. Nós percebemos o quão limitados e falhos e pecadores nós somos. E nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Queremos edificar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus. Queremos, Deus, abandonar, ó Pai, renunciar tudo aquilo que está acima da Tua palavra na nossa vida. Reina sobre nós, Senhor Jesus. Reina sobre nós. Deus, tome o comando, o controle da nossa vida. Porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. Deus, remova o nosso orgulho. Remova, Deus, a nossa soberba e altivez. Porque muitas das vezes achamos que somos inabaláveis, que somos imbatíveis. Que podemos todas as coisas, mas esses atributos pertencem somente a Deus. Quebranta, Deus, o nosso coração, para que venhamos nos render, ó Deus, à voz do Teu Espírito Santo. Nós queremos ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas e queremos obedecer. Deus, transforma a nossa mente. Transforma a nossa mente pelo poder da Tua palavra. Ilumina, Deus, a nossa mente nessa manhã, pelo poder da Tua santa e bendita palavra. Remova tudo aquilo que tem dominado, Deus, a nossa vida, os nossos caminhos. Todas as filosofias do mundo, todas as doutrinas do mundo que têm governado a nossa vida, Deus, remova. Cristo deve reinar sobre nós. Jesus é o nosso guia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho além dele. Ó Senhor Jesus, perdoa tudo aquilo que nós fizemos, ó Deus, subestimando, Deus, a Tua palavra, achando solução no conselho dos ímpios. E a Tua palavra diz, ó Deus, bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas vezes temos ouvido esses conselhos e aplicado nas nossas vidas. Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê nenhum fruto, Deus, nós queremos confiar. Nós queremos confiar em Ti, ó Deus, mais do que confiamos em nós, mais do que confiamos na nossa força, na nossa sabedoria. Transforma, Deus, a nossa mente. Que Cristo verdadeiramente viva em nós, ó Deus. Que sejamos, ó Deus, verdadeiramente transformados pelo poder da palavra. Ó Deus, a nossa vida tem balançado, mas não permita que venha cair. Diante dos ventos e tempestades, segura, Deus, a nossa vida, segura, Deus, a nossa casa e a nossa família. Não permita, Deus, que venhamos ser envergonhados, que venhamos ser confundidos, Pai.
porque nós hoje decidimos entregar todos os nossos caminhos no Senhor. Arriba decidimos edificar a nossa casa sobre a rocha. Decidimos confiar plenamente em Ti. Arriba, Deus, nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Toma o controle, ó Deus. Rimante, rebas, rimante, rebas. Arriba, tome, Deus, o controle das nossas vidas, porque Tu és o nosso Salvador, o nosso Libertador. Arriba, o nosso intercessor, aquele que derramou o Seu sangue na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. Ó Deus, nós entregamos, depositamos tudo no Teu altar. Arriba, na certeza de que somos cuidados e guardados, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Arriba, guarda, Deus, a nossa vida, guarda, Deus, a nossa casa e a nossa família, que possamos viver de acordo à Tua palavra e de acordo à Tua vontade. Que Cristo seja exaltado nas nossas vidas, no poderoso nome do Senhor Jesus. Pai, nós entregamos e consagramos esse dia nas Tuas mãos e nós clamamos, Deus, se conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa para o dia de hoje que não venha prosperar. E conceda-nos, ó Deus, um dia abençoado. Arriba, um dia, Deus, de bênçãos, portas abertas, nos surpreenda, Deus, nesse dia. Abra portas de emprego, oportunidades, curas, libertações, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.